A graça e a paz, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo na presença de Deus. Hoje nós vamos continuar o livro de Jonas, estamos no finalzinho dele, tem mais alguns estudos aí para a gente concluir. E hoje eu quero só esmiuçar com você um versículo apenas, Jonas capítulo 4, versículo 1, assim diz a palavra do Senhor. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Obrigado, Senhor, aplica as tuas verdades e obrigado por mais uma semana na tua presença, que nós possamos entender mais uma vez o rico livro de Jonas e o que ele tem para nos mostrar. É isso que nós te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, estamos chegando no final desse livro, faltam alguns estudos para a gente concluir. Nós vimos o quão ele é precioso para as nossas vidas e o refrão desse livro é que a salvação ela vem de Deus, a salvação ela pertence a Deus. Jonas, da forma mais difícil, ele vai aprender isso. E não só a salvação vem de Deus, mas como ele quer que as pessoas sejam salvas. Tudo isso está dentro do seu plano. E aqui nós temos mais uma vez Deus sendo paciente, coisa que ele não era com muito profeta do Antigo Testamento, mas ele mostra uma paciência aqui fora do padrão, digamos assim, com Jonas. E ele vai explicar a Jonas aqui, né? O capítulo 4 consiste na explicação de Deus quanto à rebeldia de Jonas, porque mais uma vez Jonas vai ficar irado, vai se desgostar, porque os ninivitas estão sendo convertidos pelo Senhor. Então aqui nós temos a reação de Deus com a reação de Jonas diante do perdão dos ninivitas. E é interessante porque, ao contrário de Jonas, mais uma vez Jonas aqui é um exemplo negativo para a gente, porque ao contrário de Jonas nós temos que se alegrar com a salvação das pessoas. Na verdade nós temos que fazer de tudo para que elas ouçam o Evangelho, para que a gente cumpra o nosso papel de pregar o Evangelho, e aí o Espírito Santo ele vai operar se essa pessoa de fato for salva. Mas o mesmo ânimo que a gente tem para que os nossos filhos ouçam, os filhos de vocês, na verdade, ouçam a palavra de Deus, e que as pessoas da igreja, que os irmãos da igreja ouçam a palavra de Deus, os nossos amigos ouçam a palavra de Deus, nós temos que fazer com que todos ouçam a palavra de Deus, todos no nosso ambiente ouçam a palavra de Deus e impulsioná-las a ir para a igreja, a estarem buscando a palavra de Deus, mesmo aquelas pessoas que a gente não gosta, mesmo aquelas pessoas que a gente detesta, tem o ódio, e a gente não pode estar alimentando isso no nosso coração, mas esses eram os ninivitas para Jonas. Veja, Jonas, ele se aplica muito bem naquela parábola de Mateus 18 do credor incompassivo. Porque o credor incompassivo é isso, ele vai pedir o perdão do rei de uma dívida muito grande, o rei vai perdoá-lo, e quando alguém vai pedir o perdão a ele de uma dívida muito menor do que a dívida que ele tinha com o rei, ele não vai perdoar. E quando o rei descobre, o rei prende esse homem. Jonas aqui é o credor incompassivo. Por quê? Porque nós vimos no capítulo 2 que Deus perdoa Jonas. Deus perdoa Jonas da desobediência de Jonas. Deus salva Jonas. O peixe é a salvação aqui para Jonas. Deus tem misericórdia da vida de Jonas. E ele não queria que Deus exercesse a mesma misericórdia que fez com ele para com os ninivitas. Jonas aqui é esse crente rebelde, é esse credor incompassivo. Olha que a palavra de Deus ressalta que ele fica irado. Por quê? Porque Deus não desce o seu juízo na cidade de Nínive. Outra ilustração é a do filho pródigo, lá em Lucas 15. A parábola do filho pródigo é isso. Por quê? Porque quando o irmão mais novo ele volta ao arrependimento, o pai ele dá uma festa e o irmão mais velho, que nunca havia saído de casa, que nunca tinha desapontado o pai, que tinham ajudado sempre, ele fica revoltado porque o pai dá aquela festa. Ou seja, o irmão mais velho aqui é Jonas.
Ele fica revoltado com a misericórdia de Deus nos pródigos ninivitas, que só fizeram desagradar a Deus e Deus teve misericórdia deles. Ou seja, irmãos, no exemplo negativo aqui, nós temos que ter amor e compaixão, até com aquelas pessoas que julgamos não merecer tal sentimento. Por isso que existe, amai os vossos inimigos. Isso não significa ser amiguinho e ser íntimo do inimigo, mas orar por ele, pedir para Deus mudar a vida dele, torcer pela conversão dele. Às vezes nem isso a gente faz, porque o nosso coração muitas vezes é do irmão mais velho, o nosso coração muitas vezes é do credor incompassivo. É muito interessante esse capítulo 4, irmãos. A gente vai esmiuçar ao longo dos estudos. Amanhã a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Próxima semana ainda tem o capítulo 4 de Jonas. Mas eu gosto do final dele. O final dele parece que ele é incompleto. Parece que é um livro incompleto, porque fica uma pergunta no ar. Ele diz assim, no versículo 11, por favor. E não eu hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Ele diz assim, olha, você tem compaixão dessa planta aqui, que você não criou, que você não fez nada. Por que eu não posso ter misericórdia da cidade de Nínive, que eu criei, que eles são criaturas minhas também? Por que eu não posso ter? Por que eu não posso ter esse direito? E aí o livro acaba assim. O livro acaba com esse questionamento. E veja, eu respondo a seguinte pergunta: por que é mais provável Jonas ter se arrependido do que o contrário? Jonas não ter caído na rebeldia. Primeiro, logicamente, o livro é muito sobre ele. Se não foi ele que escreveu, e aí se ele escreveu, aqui nós temos o Jonas arrependido. Mas uma pessoa muito próxima a ele, que sabia intimamente o pensamento de Jonas, escreveu. Então, para escrever esse livro aqui, é um ato externo aqui, de uma consequência de arrependimento. E esse livro é escrito o quê? Para o povo de Israel. O povo de Israel. Ou seja, esta pergunta ela é retórica. É claro que Deus pode se compadecer. É claro que ele tem esse direito. É para que as pessoas elas perguntem para si mesmo se o coração delas está como o de Jonas estava nesse quesito ou não, está convencido pelo Espírito Santo. Ou seja, será que eu, leitor, eu é, é, eu, eu posso ter o direito de ter a misericórdia aqui da planta, posso me compadecer das pessoas e Deus não tem esse direito? Deus não tem o direito de se compadecer das pessoas que eu não quero que ele se compadeça. Será que eu tenho o direito de exigir isso de Deus? Então Deus está perguntando isso para nós. Qual é o verdadeiro conceito aqui? Qual é a verdadeira ideia aqui? O que é que você acha? Se ter raiva ou não ter raiva daquela pessoa vai determinar se ela deve ser salva ou não? O próprio Jonas vai responder essa pergunta no capítulo 2. Ele não responde aqui, mas ele responde no capítulo 2. A salvação pertence a Deus. Nós devemos orar para todos alcançarem a misericórdia, mesmo que a gente saiba que todos não vão. Mas todos aqueles que Deus separou, que eles alcancem a misericórdia. Nós temos que ter ser essa torcida, e ter esse instrumento para que nós possamos pregar o evangelho para todos. Embora a gente saiba que a expiação ela é limitada. Mas não cabe a nós julgarmos quem merece ouvir a palavra e quem não merece ouvir a palavra. Temos que pregar o evangelho para toda criatura. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa noite. Te agradecemos por mais uma semana. Nos abençoa ao longo de todos os estudos. Amanhã, ao longo da continuação do livro de Jonas. Esteja conosco. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. E até amanhã.